esse aqui também tá? Não, ainda não. Não, deixa ligado. Ok, né? Sim. Pelo Instagram, pelo Facebook. Vira mais um pouquinho. Fazendo os ajustes. Daqui a pouco a gente começa aqui. Estamos com 1 minuto, 2 minutos para iniciar essa transmissão. Alguns segundos. Amor, vem um pouquinho mais para cá. Sim. Isso, ok. Pessoal do Facebook, digam aí pra gente se vocês estão ouvindo a gente bem. Por favor. Bom som, volume de som, tá? Só coloca ok, sim. Estão ouvindo direitinho? Pessoal do Instagram, Snar, estão ouvindo bem? Cenário está assinando ali. Ok. Oi, gente. Tá bom. Tudo bom? 19h59, mais 1 minuto e a gente dá início então a essa transmissão, esse bate-papo. Legal. Que legal. Ok, Patrícia, Bom. Gratidão pelo retorno. Todo mundo está ouvindo bem? Não está muito baixinho o som, não? Tudo tranquilo? Ok. Gratidão, Jordana. Como é que tá a programação da rádio lá, Amizade? Tudo jóia? 20 horas. 20 horas. Iniciando? Ok, gente, então. 20 horas. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Denise Amaral. Isnar Amaral. Conforme programamos, 20 horas, então vamos dar início. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai pegar depois na corrida. Então, a gente está iniciando hoje primeira live de uma série que a gente vai fazer durante esse mês de julho e algumas em agosto, e falando sobre as características então deste novo produto que a gente criou durante essa quarentena, serviu para isso. A gente tinha um projeto já há algum tempo que a gente já vinha trabalhando para criar alguma coisa a partir das nossas experiências, dos nossos estudos, de tudo daquilo que a gente vem aplicando no trabalho, no dia a dia. E não dava tempo de formatar isso daí. E essa quarentena, então, acabou proporcionando esse tempo que a gente precisava para a gente formatar isso aí. E eis que surgiu, então, a sincronia sistêmica. Do nada ao todo. Sincronia sistêmica é abrangente. Vocês não fazem ideia do que vem por aí. É muita coisa. Vai falar de tudo sobre tudo. E como tudo se encaixa, como tudo se interage e chega nos resultados que muitas vezes a gente não entende. Tá? Então, assim, o início disso tudo partiu do quê? Partiu de uma necessidade. Necessidade de criar esse trabalho. Mas a gente não sabia disso, simplesmente surgiu a necessidade. Como surgiu? Então, a Denise vai nos contar de que forma tudo isso iniciou e por que a gente hoje está aqui criando ao público o Sincronia Sistêmica. Conta para nós. Olá, gente. Então, assim, quem já me conhece, né, estou terapeuta há mais de 20 anos. Iniciei aqui em Rolante as terapias integrativas, alternativas, holísticas, né, o nome que se dá para isso não importa, mas são terapias, né, no ramo das terapias. E ao atender as pessoas no meu consultório, nas práticas, eu percebia assim que tinha doenças que iam e vinham novamente. Eu conseguia sanar aquele problema, aquela enfermidade, e a pessoa de repente retornava, né? Então surgiu a necessidade de a gente verificar por que isso estava ocorrendo, tá? E aí foi aonde eu busquei no conhecimento científico, no conhecimento da física, né? Os problemas que estavam acontecendo com aquela pessoa além do corpo físico dela. Então, eu busquei o Snar e pedi, Snar, como seria assim, ó, tu estar usando isso que tu sabe para me auxiliar na vida das pessoas,
na vida dos meus clientes, porque eu sinto, eu percebo que tem algo além deles que não deixa eles se curarem, tá? A minha experiência, né, pessoal, é muito tempo de trabalho, de consultório. Então, assim, ó, essa vivência me trouxe um feeling, né, de entender aquele meu cliente, aquele meu paciente. Várias terapias, eu venho buscando muita coisa, sempre me aperfeiçoando e sempre trazer o melhor para o nosso trabalho de consultório, mas não estava bastando. Então a gente é casado, né, há quase 40 anos e a gente tem o paralelo às nossas vidas também dentro dessa busca, o Isnar estudando muito, se aperfeiçoando muito na parte dele e eu buscando muita coisa na minha parte de terapias. Então a gente andou sempre lado a lado. Além desses quase 40 anos, a gente está completando 40 anos de casamento, a gente tem mais 7 de namoro. Então um preenche o outro. E a gente, né, vinha com essa ideia de como seria juntar, sincronizar o meu trabalho com o trabalho dele. Sincronizar para que o todo fosse curado, não só o ser. Porque o que eu via, assim, ó, que a pessoa se desconectava muito facilmente com o ambiente dele, ele se irritava no ambiente e ele já se desarmonizava. Então foi aonde o Isnar buscou e trouxe para mim esse trabalho dele grandioso e que hoje a gente está lançando essa ideia de fazer a sincronia sistêmica do todo, do ser, do ambiente com o ser, do ambiente com o todo, que ele sabe explicar melhor que eu, porque essa é a parte dele, tá? Então eu passo para ele. É assim, pessoal, da onde surgiu essa sincronia sistêmica? Eu passei a estudar, então, como ela falou, eu venho num trabalho solo, ela tem um trabalho solo dela com terapias, o meu trabalho solo é com relação aos ambientes. Eu vinha, então, da área da engenharia, da área da topografia, principalmente, e ela me pediu para mim buscar alguma coisa na área de ambientes para ajudar ela a curar os ambientes em relação às doenças, em relação às casas. Ok, eu voltei para a faculdade, fiz gestão ambiental, fui estudar, me aperfeiçoei em outros cursos, mas não é isso que interessa agora. Mas eu fui buscar, então, solução para esses problemas. De onde surgiu a sincronia sistêmica? A gente viu, então, que está tudo ligado. A pessoa, os sistemas da pessoa, os sistemas do ambiente, está tudo interligado e um interfere no outro o tempo todo, né? E isso já foi visto lá, no pai da medicina já viu que o ambiente interfere na saúde das pessoas, isso no tempo de Cristo já, né? E aí eu fui buscar, a gente foi estudar, fui buscar esses estudos e isso está então ligado a sistemas. O que é sistemas? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, por quê? Porque isso vem de teorias, vem de cálculos, inclusive, com a teoria geral do sistema, do Bertalanffy, e vem de filosofia, né, da teleologia, que fala sobre isso, mas enfim, isso são estudos teóricos. A nossa questão é a prática. Como tudo isso surgiu? A gente percebeu, e todo mundo sabe disso, que nós somos formados por células que são formadas por átomos e o átomo é um sistema. Antigamente a gente achava que o átomo era a menor partícula de matéria. Não, o átomo é um sistema, ele é formado por partículas menores que têm a energia lá dentro. Então o átomo forma a molécula, que forma a célula, que forma o tecido, que forma o órgão. Nós somos formados por sistemas, então. Esses sistemas, sistema linfático, sistema ósseo, enfim, forma o sistema corpo. Todos esses sistemas têm que estar alinhados, eles têm que estar em sincronia para que a coisa funcione. Um outro exemplo paralelo para entender, um telefone celular. O telefone celular é um sistema, ele tem um objetivo, formado por sistemas menores que são as peças. Cada peça tem uma atividade solo que ela faz e funciona bem. Uma em relação à outra fazem todo o sistema funcionar e o telefone funciona. Se uma peça estiver em desequilíbrio ou estragada, o telefone não funciona, e assim é o nosso corpo. Se um dos nossos sistemas estiver em desequilíbrio, o sistema total está em desequilíbrio. E mesmo tudo estando em equilíbrio, o sistema do corpo, se o ambiente onde ele está não está equilibrado, ele vai interferir e vai desequilibrar o sistema do homem. Tudo são relações, tudo é sincronia. E aí foi onde eu passei a estudar
esse sincronismo, essa sincronia, e chegamos então a esse estudo maior hoje, que é a sincronia sistêmica, que a gente vai explicar em detalhes a cada live. Hoje nós vamos falar sobre a sincronia do corpo, né? Depois nós vamos falar sobre sincronia no próximo, agora semana que vem vai ser sobre a sincronia dos relacionamentos, e isso é muito interessante. Tá, pessoal? Então, essa é a origem do sincronia sistêmica. De que forma o ambiente interfere, então, no corpo do homem? Através de fatores ambientais. E esses fatores eu não me refiro aos fatores comuns, por exemplo, a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo. Isso todo mundo sabe e é fácil de resolver. A temperatura tu resolve com o sistema de refrigeração, o aquecimento, enfim. Eu estou me referindo a sistemas invisíveis. Eu separei em 14 sistemas diferentes para estudos do ambiente. Eu não vou detalhar agora, vai ser em uma outra live específica, a gente vai detalhar quais são esses 14 sistemas que interferem na nossa vida. E todos são invisíveis, e todos existem, dá para medir, dá para constatar, estão tudo lá. E todos eles interferem na nossa vida, eles podem desequilibrar nossos sistemas. Tá? Então a gente faz todo um tratamento, todo um trabalho no sistema, o corpo está equilibrado e vai para um ambiente desequilibrado, e um desses fatores pode voltar a desequilibrar o nosso corpo. Por quê? O que é uma doença? Parte de um sintoma, né? Tudo parte de um sintoma. Esse sintoma vai levar à doença, que a gente vai ver que é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio no corpo, ele foi causado por algum fator. E esse fator pode ser um fator interno, tipo emocional ou coisa assim, e pode ser um fator externo. E esse fator externo é o ambiente. E é então a esse ambiente que a gente está se referindo, esse ambiente que eu trabalho, esse ambiente que a gente tem que deixar ele neutro para fins de influência nociva no nosso corpo. Ele não pode nos influenciar de forma nociva. Ele tem que estar neutro nesse sentido. Tá? Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje em relação ao ambiente? A gente está recluso no nosso ambiente, nessa quarentena, se escondendo do Covid. Por quê? Mas o Covid é biológico, é um vírus. Ok, mas se as nossas defesas, os nossos soldadinhos estiverem todos eles em equilíbrio, ninguém invade o nosso território, o nosso corpo, né? Se nós estivermos em desequilíbrio, é evidente que os vírus vão nos atacar, esse ou qualquer um outro. Mas se os nossos sistemas estiverem bem alinhados, estiverem em equilíbrio, nada vai nos atacar, porque o corpo é um sistema perfeito, entendeu? Em tese é um sistema perfeito. Ele não deixa nada interferir, nada atacar. Se ele estiver em desequilíbrio, isso vai acontecer. Hoje a gente está sentindo isso na pele, nós estamos nos escondendo do vírus. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente não sabe se o nosso sistema corpo está em equilíbrio ou não. Né? A gente está tentando deixá-lo equilibrado, mas a gente nunca tem essa certeza. Tá? Então o ambiente está interferindo na nossa vida dessa forma, colocando um vírus para nos atrapalhar a vida e atrapalhar a vida do planeta inteiro. Tá, meus queridos? Mas assim, é isso que é a sincronia sistêmica. Mas enfim, nós não vamos falar de ambiente hoje, vai ser uma outra live em específico. Hoje nós vamos falar da sincronia do corpo. Isso quem entende é a Denise. Ela vai nos explicar o que é a sincronia do corpo, dos sistemas do corpo então. Ok? Vamos lá. Então, minha gente, como eu comentei antes, nas terapias, a gente vai estudando, identificando o que traz esse desequilíbrio. Como que eu identifico esse desequilíbrio, como eu identifico que a pessoa não está em harmonia. Então a gente pode mostrar, o corpo fala, né? Existem livros, inclusive, dizendo isso, né? Que o corpo fala com a gente. O corpo dá um sinal de que ele não está legal, tá? Ele pode dar um sinal de que ele está com uma dor, é um sinal, e aí você vai lá e toma um remedinho para aquela dor passar. Aí você desliga o sinal, é como se pegasse e desligasse o sistema do carro, né? Quando liga a luz da gasolina, quando liga a luz do painel, avisando que está faltando óleo, está faltando água, enfim. Quem tem um carro sabe, né? Quando liga a luzinha, né? É um alerta. Então o nosso corpo dá também alertas para nós, dizendo que algum sistema que está presente nele não está em equilíbrio. Pode ser alguma coisa urinária, pode ser alguma coisa no sistema endócrino, pode ser no sistema linfático, pode ser no sistema circulatório, né? Enfim, todos os sistemas, né, que, como o Snar colocou, né, todos esses sistemas devem estar em harmonia
significa uma saúde que a gente tem no nosso corpo. E se esses sistemas não estão em harmonia, vai ocorrer um distúrbio, um desequilíbrio que pode levar a doenças, tá? Então, o que eu constatei quando eu atendia, e aí vocês vão pensar assim, ok, são crianças, são adultos, são velhos, são pessoas muito idosas, ou são pessoas de qualquer idade, gente, de qualquer idade, desde bebês em desequilíbrio, né? Sem sincronia com o todo, até pessoas idosas, passando por todas as idades. Já passou por meu consultório assim milhares de pessoas, 20 anos, não são 20 dias, como eu digo, né? Então é muita gente que a gente não consegue ter isso na memória, tudo que já passou por aqui. Mas o que mais me chama a atenção é o desequilíbrio, e o que mais me chamou a atenção e que levou o Isnar a buscar toda essa teoria e essa prática, foi o sistema ambiental onde ele vive. E aí ele criou o sistema básico, que é onde o mundo acontece, né? O ambiente básico é o local onde a pessoa passa a maior parte do tempo. Ele criou essa definição, né? Foi onde começou o conceito, né? De ambiente básico. O que é o básico? É o básico. É aonde tu vive, realmente né? faz diferença na nossa vida, na nossa saúde. O meio ambiente é muito amplo para ser estudado, para ser interferido. Então o ambiente básico é um ambiente que realmente faz diferença na nossa vida e na nossa saúde. Ele interfere 24 horas por dia. E onde é esse ambiente básico? Onde ele acontece? Onde fica a maior parte do nosso tempo? Na nossa casa e no ambiente de trabalho. E principalmente na nossa casa, na nossa cama. Porque na nossa cama a gente, quando vai dormir, a gente desliga alguns sistemas de defesa do corpo e aí o ambiente passa a interferir de uma forma mais agressiva sobre o nosso corpo e pode causar ali alguma mutação, enfim, porque a gente está com os sistemas desativados. Se eu atingir uma pessoa, se eu ofender uma pessoa quando ela está acordada, ela vai ter uma reação na hora, isso é instantâneo. Se eu fizer a mesma coisa quando ela estiver dormindo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque aquele sistema está desligado. E da mesma forma o ambiente então interfere na nossa saúde. Mas ok, isso é uma forma de analisar esses ambientes. Então, o conceito de ambiente básico então é esse, o ambiente que realmente interfere na nossa vida e na nossa saúde. É isso que a gente trabalha e é isso que a gente se refere aqui, né? E assim a gente foi buscando, né, fazer essa integração do trabalho dele, ele fazendo a análise, né, do ambiente e me trazendo as respostas de uma dúvida que eu tinha na minha cabeça e que eu já tinha quase uma certeza de que aquilo era que estava gerando a doença, que eu não estava conseguindo ser uma contribuição para aquelas pessoas. E fechou todas, gente. Todas as análises que ele foi fazer, naquelas pessoas que eu tinha a dúvida que aquilo não estava progredindo, que não estava tendo uma regressão nos sintomas, fosse numa criança ou fosse numa pessoa jovem, numa pessoa meia-idade ou mais idoso, todas as suspeitas se confirmavam. Lá naquela casa onde ele estava morando, tinha problemas sérios. E foi aonde a gente criou, ele criou, na verdade, né, o sistema ambiente básico, aonde ele... Só um pouquinho. É que fica entrando mensagens aí, então a gente tem que desconectar aqui. Fica. Ok. Então a gente ficou nessa comunhão, nessa sincronia, nós dois. Eu chegava em casa e dizia, tu faria uma análise lá naquela casa, assim, assim? A pessoa não pode nem pagar, gente. Assim, eu tinha pessoas assim muito pobres, muito sem condições financeiras de arcar com um tratamento alternativo. E aí ela estava fazendo um tratamento médico também. Então você pensa, tentando sobreviver, e apesar do remédio, apesar do tratamento, apesar de toda a quimioterapia, radioterapia, que era o caso, né, da doença aquela maligna, né, a pessoa ainda ia arcar com o tratamento dele, né, então assim, ele ia de graça, ele fazia esse trabalho por mim, né, por amor, né? Pela aquela sensibilidade que a gente tem de querer o melhor para o nosso cliente.
Então ele ia na casa da pessoa, né, e fazia análise, dava de cara, né, algum problema no ambiente que ele estava vivendo. Então, ao longo desse tempo todo, 10 anos que ele está buscando isso já, amor, é isso? Sim, são mais de 1000 análises em ambientes residenciais, então já tem um histórico, já tem um gráfico, quer dizer, se tem aquele problema, tu já pode ir lá, já mais ou menos sabe o que tem naquele ambiente, o que tem naquela casa, porque são repetitivos os problemas. Tá? Não, assim, aquela doença, aquele problema está associado com esse fator ambiental, normalmente é isso. Tá? Então a gente já tem uma ideia do que está acontecendo lá. E aí foi que a gente foi desenvolvendo e tivemos apoio de médicos, inclusive, né? Médicos em Novo Hamburgo, Porto Alegre, que enviavam para nós, né? Os seus clientes, os seus pacientes, que eles não estavam conseguindo, digamos, curar uma infecção urinária. Tratava a infecção urinária e voltava toda aquela história de novo. Puxa vida, fazia outro tratamento, voltava novamente para o consultório médico. Então, olha aqui, agora tu vai procurar o SNARI, vai fazer análise, né, na tua casa, vai fazer análise no teu ambiente para ver o que está acontecendo. E fechava todas também. Desde padre, né, bispo... São muitas histórias e não dá para contar todas, né, aqui. Até com o bispo você foi falar, né? Não veio o caso. Assim, ó, eu tenho um histórico disso tudo. E casos, por exemplo, de depressão, casos de câncer, casos de infecção recorrente, mas assim, o fator ambiental não é a causa única, é mais uma causa. Foi ele que causou isso? Não dá para afirmar. Ele pode ter sido o estupim que fez aquilo aflorar. Porque muitas vezes a gente pode ter um problema que pode ser genético, a gente pode ter um câncer, alguma coisa assim, não desenvolver. Mas alguma faísca do meio, alguma coisa nesse sentido, pode fazer aquilo aflorar, aquilo desenvolver. Ou pode até criar realmente uma situação de doença a partir do ambiente. Né? Mas é assim, pessoal. Dentro desse ambiente residencial, porque a pessoa mora, ela apresenta os sintomas. Se tu fizer análise na pessoa, tu já vai ver se ela está sofrendo a interferência do ambiente ou não. Se ela tiver um desequilíbrio, tu já sabe... Já dá para detectar a origem, se é de lá ou é de outra origem qualquer. Né? E aí, assim, os sistemas todos, né? Sistema neural, sistema hipófise, pineal e os nossos sistemas energéticos no nosso corpo, tem essa conexão tanto com a Terra quanto com o universo. Então, ao longo desse trabalho, a gente foi vendo que crianças chegavam com desequilíbrio, né, por uma desconexão, por uma não sintonização com a Terra e com o universo. Como que eu vejo isso? Eu tenho as técnicas que a gente consegue medir isso, né, na criança, a gente consegue medir no nosso cliente, em consultório, a gente consegue medir e ver se a pessoa está ou não está conectada, tá? Então, casos de depressão, sérios de depressão, eu posso dizer para vocês assim, a gente vai analisar isso lá no nosso workshop, que a gente vai fazer lá em agosto, mas dando uma dica, a pessoa está com depressão, ela tem uma desconexão, tanto da Terra quanto do universo. Ela se desconectou, ela não está em sintonia, ela não está em sincronia sistêmica do corpo dela com o todo, do corpo dela com a Terra. E ela fica vagando por aqui, e aí eu vou dizer para vocês, bebês recém-nascidos, numa condição assim. Bebês recém-nascidos querendo morrer. Como que eu sei isso? Novamente, são técnicas, conhecimento, estudos que a gente desenvolve, né, dentro da terapia, aonde a gente tem todo esse conhecimento de identificar que aquele bebê não quer mais viver. Aquele bebê ficou na UTI, aquele bebê ficou semanas, meses, muitas vezes, querendo morrer. E criou, inclusive, sequelas por falta de oxigenação no cérebro, né? E ao atender essa criança, eu vi que ela estava sem sintonia. Ela estava dessintonizada do todo. Ela estava querendo a morte dela mesma. Muito triste, tá, gente?
muito triste mesmo. Tu perceber assim, um recém-nascido, um bebê que está ali, e a mãe, o pai, todo mundo em roda querendo que aquela criança viva, mas ela não quer mais. Ok, é o livre-arbítrio dela? Mas eu preciso fazer o que for possível e aí a gente entrega, né? Ok, fala com essa energia, é uma energia, a criança é uma energia, a criança tem a energia dela, física, emocional, mental, espiritual, e a gente conversa com essa energia, a gente conversa com a energia criança, com a energia bebê. Ok, bebê? Teu paizinho quer você aqui, tua mãezinha quer você aqui. Como seria você ficar? E a gente poder, né, desenvolver alguma coisa de boa aqui no planeta e tal. Então a gente conversa, né, gente? A gente faz uma conversa com aquela entidade criança. Tudo é energia. Então eu posso conversar com essa energia. A gente fala com essas energias. A gente se comunica, né? E a criança decide voltar. A criança decide ficar. O que foi feito aí? Foi feita uma sincronia dela com a energia da Mãe Terra, Gaia, e com a energia criadora. O nome dessa energia, cada um dentro daquilo que acredita. Energia cósmica, energia divina, energia superior, mente cósmica, universo, Deus. O nome não importa, mas existe. Ninguém nasceu de chocadeira, todo mundo nasceu de um pai e uma mãe que se uniram e que fizeram. Ok, pode até fazer de inseminação artificial, fecundar o óvulo com o espermatozoide, fazer toda aquela experiência, fertilizar isso tudo, mas precisa de um corpo para desenvolver o ser, desenvolver aquele bebê. Então precisa dessa conexão de novo com o sistema corpo. Então esse corpo precisa estar sim conectado com a Terra e conectado com o universo. E é disso que a gente quer falar com vocês nessas lives. E é sobre tudo isso, como usar isso tudo e como praticar tudo isso. Quem é pai, mãe, quem é terapeuta, quem é médico, enfermeiro, não importa a sua profissão, psicólogo, a gente vai estar falando disso para o todo, para quem estiver interessado nesse assunto e quiser ser uma contribuição, para entrar nessa sincronia conosco e nós fazermos essa sincronia de nós, seres humanos, com o todo, terra e céu. Lá em agosto, que é no encerramento então dessas lives, a gente vai fazer um workshop, e esse workshop vai ser maior, um workshop de 3 ou 4 horas, isso não está definido ainda, nem definido nem horário, nem o dia, a gente está vendo então para as pessoas que tiverem interesse. As pessoas que estiverem interessadas em saber isso, aí, tudo isso que a gente vai falar, isso vai ser dado técnicas, formas de como resolver essa situação lá nesse workshop, ferramenta, nós vamos ter uma ferramenta lá inédita, uma ferramenta que até hoje não foi largada no mercado, vai ser dado nesse workshop lá em agosto, tá? Isso nós vamos falar lá em agosto. Até lá a gente vai fazendo essas lives específicas para cada tema. Quando chegar lá a gente vai dar técnicas, vai dar soluções para todas essas situações aí. E essa ferramenta é muito importante, tá? Mas ainda falando na sincronia do corpo, falando do bebê, os pais normalmente têm muita preocupação em fazer um quarto do bebê bonito, combinando tudo em azul ou tudo em rosa, enfim, fazendo aquele quartinho, porque realmente seu filho precisa todo esse carinho, esse afeto. Ok, mas e a qualidade do ambiente desse quarto? Normalmente não é observado, né? Não é observado por quê? Porque a gente não vê, a gente não enxerga, ele está bonito, ele está combinando, está nas cores, está pintado, está novo, os móveis tudo novo. Mas daí quando coloca o bebê lá, o que pode acontecer? Daqui a pouco ele não fica, ele não quer dormir no quarto dele, ele chora e não quer ficar lá, ele vê coisas, eu fiz atendimento em situações em que a criança fala com alguma coisa que está dentro do quarto, ninguém sabe o que é, ele ri para alguma coisa que está dentro do quarto, são fantasmas? Não é isso, tudo é energia, tudo se trabalha. Mas esse quarto está muitas vezes em desequilíbrio e a criança sente isso. E a criança não dorme, a criança rola na cama, ela vira de um lugar para o outro quando coloca no berço ou na caminha, ou ela cai da cama, porque ela está saindo daquela situação que não está confortável para ela,
E os pais muitas vezes não entendem isso, sem contar que pode ter problemas de desequilíbrio na saúde e aí pode virar alguma doença ou alguma enfermidade qualquer. Tá? Então, assim, muito importante de analisar numa casa, de considerar a situação do dormitório. E o da criança, então, nem se fala, né? Porque aquele serzinho que está ali, ele é uma máquina novinha, mas ele sente tudo. Ele tem os sensores novinhos, né? Tudo que está ali está sentindo. Muitas vezes uma pessoa de mais idade dorme ali, não acontece nada, mas essa criança dorme ali, ela sente tudo que tem de desequilíbrio naquele quarto. Ou ela não quer ficar, ou ela sai dali, ou chora, enfim. Pode dar problemas bastante sérios essa criança. E por que ela percebe isso, ela sente isso? Então, nesse final de semana, ainda mostrei para os meus alunos, né? A gente estava num curso, e eu coloquei para eles, né, a imagem, né, dos centros de energia que nós temos, um centro de energia aqui na cabeça, um centro de energia na testa, um centro de energia na garganta, um centro de energia no meio do peito, no plexo solar, na boca do estômago, diafragma, na região do umbigo e lá entre os nossos genitais. A gente tem centros de energia que se alimentam dessa energia que está aqui, que vem do universo. Quando esses centros de energia estão desequilibrados, a criança, o adulto, qualquer ser entra em desarmonia, até mesmo os animais. A gente já sabe hoje que até os animais também entram em desarmonia. E a criança não tem a proteção. A criança tem esses centros de energia. A gente que é adulto, a gente tem uma tela de proteção. Então essa tela fecha, tipo que bloqueia um tanto da energia que a gente percebe no ambiente. Então, quem de vocês, quem de nós, que já entrou em algum ambiente que se sente mal? Que começa a passar mal, que começa a sentir uma coisa ruim, ou na cabeça, ou na boca do estômago, começa a não ficar legal e tem uma vontade assim de sair correndo do lugar. Eu já percebo isso muito, né? Mas eu sei que tem muita gente que percebe isso também. Então, a criança não tem essa proteção. A criança não tem a tela de proteção nesses centros captadores de energia, que são os nossos chakras, para quem estuda energia, né? Então, os centros de energia, os nossos chakras, não têm essa telinha, né, de proteção na criança, no adulto tem. E por isso a criança está mais suscetível aos pensamentos, aos sentimentos, às emoções dos pais. Então a gente diz o seguinte, que a criança é o resultado principalmente da mãe até os 7 anos de idade. Então do 0 aos 7 anos ela está conectada quase 100% às emoções, aos sentimentos, aos traumas, aos bloqueios da mãe. Mas isso não significa que o pai também interessa, tá? Tem o pai um pouquinho de culpa aí também, né? Se é para alguém ter culpa, né? Não precisa ser sempre a mãe, né? Por que tem que ser a mãe? Não, pode ser o pai também que chega com uma carga do trabalho dele, os medos dele. E pensa agora nessa época de Covid, gente. Pensa o que está sendo as nossas crianças dentro de casa, aonde o pai e a mãe estão com medo. O pai e a mãe estão nervosos, o pai e a mãe estão ansiosos, o pai e a mãe... E a energia do ambiente, a energia do inconsciente coletivo, que está esse caos. Então, se a gente que é adulto, eu, né, percebo essa energia na minha cabeça, percebo essa energia no meu corpo, nos ombros, fica pesado, tira uma ideia de um bebê, tira uma ideia de que uma criança sente com todo esse sistema que a gente está vivendo aqui nessa época de Covid. Exemplificando isso para vocês, entende? Nesse ambiente que a gente está vivendo agora, essa pandemia, o inconsciente coletivo da humanidade está um horror. O inconsciente coletivo da humanidade está vibrando só no medo. Todos os tipos de medo. Medo de não ter dinheiro, medo de não ter trabalho, medo de pegar o Covid, medo de morrer. Então imagina, tudo isso está aí no ambiente, está aí tudo circulando, e os bebês, as nossas crianças, nervosas, dizendo que querem morrer,
porcaria de escola, porcaria de cidade. Isso é real que ela está falando. Eu estou falando real porque eu atendi... Que acontece em consultório. Em consultório. Hoje eu atendi uma mãe que chegou assim, chorando, eu não aguento mais ouvir meu filho dizer que ele quer sair desse planeta de meme. Uma criança. Uma criança dizendo ainda. isso, nem viveu. Por que essa porcaria de escola? Por que tem que pagar por essa escola se a gente nem pode ir na escola? Por que eu tenho que ficar aqui, nessa cidade? E ele usa palavrão ainda por cima, que daí, uau, intensifica mais isso tudo. Então, pessoal, como é que vocês veem isso? Medo, angústia, ansiedade, revolta... Desarmonia, Desarmonia porque muitas vezes os pais, total, né? Os pais não têm que estar ajudando os filhos na escola, porque não tem aulas, tem aula virtual, e os filhos às vezes não entendem, pedem para os pais não entendem. Olha a desarmonia que dá isso. E o sentimento de culpa dos pais não poder ajudar porque não entende daquela matéria, faz muitos anos que saíram da escola. Então, tudo isso acaba causando mais confusão. Imagina se o ambiente de vocês ou de quem quer que seja estava em desequilíbrio. Imagina você ficando agora em quarentena, direto dentro desse ambiente. Olha o que isso pode afetar na pessoa que está nesse ambiente em desequilíbrio. É lógico que isso vai intensificar ainda mais aquele mal que ele estava fazendo, né? Então, o que a gente pede, né? Nesse momento, vamos buscar nós, pais. A gente tem 2 filhos e a gente auxilia eles à distância também. A nossa filha em São Paulo, nosso filho na Inglaterra, e a gente daqui procura vibrar energia boa para eles. Porque a gente sabe que o jovem, né, não tem a experiência que nós temos. Os jovens não têm a experiência de um casal que viveu quase 40 anos junto, casados, e 7 anos de namoro, onde a gente identifica o que um está sentindo, o que o outro está sentindo, como eu posso te ajudar, e a gente busca essa sintonia. E 40 anos não foi mar de rosa. A gente teve lá em cima, a gente teve lá embaixo. A gente viveu em situações onde no nosso trabalho a gente ganhou muito dinheiro, foi muito bem sucedido. Depois, por problemas de escolha de profissão, enfim, de empresa, planos econômicos, a gente foi por água abaixo. Caímos a zero, então a gente fez vários picos, foi lá em cima e foi lá embaixo, e nem por isso a gente desistiu. A gente continuou batalhando, fomos buscar outras possibilidades, outros meios de sobrevivência, e hoje a gente viu que aquilo tudo não foi em vão que aconteceu, porque aquilo nos direcionou pelo que a gente faz hoje. E isso que a gente faz hoje, com certeza, é a essência do que pode ajudar muita gente a mudar de vida daqui para frente. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Esse workshop lá em agosto, meus queridos, quem tiver interesse vai ter muita coisa interessante para ver. Pessoal da terapia, pessoal terapeuta, vai ter técnicas novas para usar com os clientes, com os pacientes, porque a Denise tem experiência de mais de 20 anos, são N cursos, tem uma parede cheia de certificado lá, já tem que construir outra parede para botar certificado lá de tanto curso. Isso tudo foi sintetizado em coisas práticas, porque você sabe que todo curso tem uma parte, tantos por cento é prática e o resto é para encher tempo. Então, isso tudo que ela vai passar, que a gente vai passar para vocês agora nesse workshop, a partir desse workshop lá, vai mudar muito o conceito em termos de terapia. Nós vamos dar uma ferramenta muito importante para a busca de objetivo, para a busca de prosperidade. Não é caçar dinheiro, não é isso. Bom, não vou falar mais. É focar. Vocês vão ver quanta possibilidade pode abrir a partir daí, profissional e oportunidade de vida, quanto conceito que pode mudar, porque tudo que acontece na nossa vida são escolhas. Então, se vocês quiserem escolher, como é que faz para se inscrever? Tem que se inscrever para a gente ir direcionando isso. Como é que faz para se inscrever ali? Vai lá na bio do SNAR, está nele, concentrado nele, porque ele é o criador desse sistema. No meu Instagram, na bio. Na bio, tem lá o Linktree. É só clicar lá, Linktree, vai abrir um link para o WhatsApp dele, aonde você vai dizer, eu quero entrar no grupo VIP para receber informações. E a gente vai estar diariamente dando dicas já antes do workshop. Dentro da sincronia sistêmica. Ninguém vai botar mais nada a não ser isso lá. Vai ser certo, só isso. Só isso, é só para isso. É só para isso. O grupo não é para fazer comentários, não. Ninguém vai poder comentar nada. Vai ser um grupo fechado, onde vai ter só informações nossa para vocês.
Não E vai assim, ter ó, nada além disso. se tentar e não conseguir entrar, também faz assim, ó, manda um WhatsApp para mim ou para Denise, olha, eu quero entrar no grupo. Ok, a gente vai lá e inclui no grupo. Para facilitar, a gente faz isso daí. Tá? Olha, é muito importante. Eu sei que alguns que estão nos assistindo aí são pessoas que trabalham com terapia, pessoas que trabalham com outras pessoas. Tem muita dica ali que vai atalhar, vai encurtar caminho no atendimento de pessoas. Preste atenção. Então, o Snar colocou assim, ó, que a gente foi do tudo ao nada, do nada ao tudo. Várias vezes, né, amor? Puxa. A gente foi do 0 ao milhão, do milhão ao 0, do 0 ao milhão, e aí a gente fez. Mas a gente não saiu nunca da nossa sintonia. Da sintonia de casal, da sintonia de querer, da sintonia de buscar, da sintonia de não desistir. Não desistir nunca. Nunca vamos desistir, nós não vamos nos entregar. Nós vamos ficar firmes e fortes no nosso propósito de ser a mudança, né? Em sincronia. Em sincronia. E é isso que importa. Tá? Porque onde não tiver onde não tiver sincronia, onde tiver um desequilíbrio, alguma coisa acontece. Tá aí essa pandemia que a gente está vendo. Olha um outro desequilíbrio que quase que aconteceu, acho que não vai acontecer. Olha esses gafanhotos que estavam falando aí. O que é isso? É um desequilíbrio ambiental. Faltou algum predador nessa história. Então essa situação acontece também na nossa vida, onde a gente tem um desequilíbrio e alguma outra coisa vai entrar naquele lugar. Um relacionamento, a mesma coisa. É a mesma coisa. Se tiver um desequilíbrio, não tiver em sincronia, abriu brecha para alguma coisa. É assim que funciona. Então tem que estar em sincronia entre as partes, em sincronia com o todo, e aí tudo se mantém coeso. O exército vai estar em prontidão sempre, nada vai atacar. É dessa forma. E a gente vai passar isso tudo para quem tiver interesse, então, que mandar uma comunicação, ou se inscrever lá, se inscreve direto então nesse canal ali. Se não conseguir, manda pelo WhatsApp, olha, eu quero me inscrever no canal, e vai estar recebendo essas dicas, vai ver a importância disso tudo aí, o que pode mudar na vida profissional e na vida pessoal de vocês a partir então desse mês de agosto, com todas essas ferramentas que a gente vai passar aí para vocês. Ferramentas práticas, ferramentas de experiência, não é sonho, não é ilusão, não é promessa em vão. São coisas que foram vivenciadas, foram praticadas e foram sintetizadas para aplicar de uma forma direta. Tá? E nada disso que a gente está falando é assim, ó, é alguma coisa que a gente copiou. Não. Em tudo que nós estamos fazendo, a gente não copiou nada, a gente está criando, realmente. É a partir da nossa experiência. A partir da nossa experiência de sincronia sistêmica de corpo, mente, espírito, terra, universo. Essa sincronia que eu desenvolvi nas minhas terapias, que o Snar desenvolveu no trabalho dele do ambiente básico, toda essa sincronia que eu mantive no meu trabalho nesses 20 anos, a experiência que eu tenho, não é teoria que eu tenho, mas sim experiência. Eu não estou falando de livros que eu li, não estou falando de cursos que eu fiz, mas sim da minha experiência de consultório. Como que eu sei que a pessoa não está conectada com Deus? Com o universo? Com a Terra? Como que eu sei que a pessoa, eu olhei para a pessoa, botei a mão na pessoa, eu fiz a medição na pessoa e eu sei, essa pessoa está deprimida, essa pessoa está assim, assim, e a pessoa tentou suicídio, a pessoa, jovens tentando suicídio, jovens nas drogas, é o que a gente mais tem, né, em consultório, pais que não conseguem mais lidar com os filhos, crianças que não deixam encostar, Casais e por aí que não vem. se aguentam. Casais que não se aguentam e vinha assim, ó, casais separando. E depois de a gente atender, a gente fazer o atendimento, a pessoa vê que não é problema dele, não é problema meu, é problema nosso. É problema de não estar em sintonia, não estar praticando o sincronismo do ser. O sincronismo do meu eu, estou em sintonia. Se eu estou em sintonia, eu posso estar em sintonia com ele.
Se ele está em sintonia também e ele busca isso, é muito mais fácil da gente estar como casal também em sintonia. E é isso que ocasiona muita separação. E a gente vai falar disso na próxima live. Relacionamentos. Semana que vem. Como que a gente fez isso no nosso relacionamento? E aqui, o que a gente faz para o nosso corpo, para estar na sincronia? Então, a gente tem muita coisa que a gente faz. Por exemplo, a gente não assiste notícia ruim. É um acordo, né? A gente não lê tragédia. A gente não assiste vídeos que a gente vê que fala de política negativa, botando fogo na fogueira, querendo derrubar alguém, ou querendo isso, ou aquilo, ou partidário, manipulações. Então a gente não se deixa manipular. É o primeiro passo. E quem trabalha com energia percebe exatamente isso. Se tu sentar na frente de uma TV, ou num ambiente que tem uma TV, num restaurante com a TV ligada, com desgraça lá, tu imagina a situação daquele almoço, daquela refeição, assistindo aquela confusão toda lá. Então, a dica vem, dicas para o dia de hoje, para manter o corpo saudável. Como eu mantenho o meu corpo saudável? Não me deixando manipular por aquilo que os outros acreditam, por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros julgam. Eu não me deixo manipular. E eu busco fazer isso na minha família. E procurem vocês fazer isso na família de vocês, que isso vai trazer mais harmonia e mais saúde para o corpo. Primeiro passo, se desligue, se desconecte de tudo o que é negativo, de tudo que não acrescente. Eu digo assim, tem que saber como é que anda aquilo lá, tem que saber quantos morreram em acidente. Para quê? Você já morreu, gente. Para que eu preciso saber o BO lá de todo mundo? O BO das delegacias, o BO... música, escuta uma boa rádio, escuta uma boa música lá. Compreende? E tá então, assim, o que eu digo? Saiam da frente dessa manipulação que quer acabar com a nossa vida, que quer acabar com a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, a sincronia sistêmica do nosso corpício. Sai disso. Sai disso aí e vamos criar um mundo com mais facilidade para nós, em primeiro lugar, para o nosso casal, para o nosso ambiente familiar, para a nossa casa. Porque tudo, gente, é energia, tudo é energia. Eu falo, um dos trabalhos que eu faço, principalmente com empresas, é a reprogramação. Quem é meu cliente sabe. Assim, não vou falar nisso agora, mas nós, como pessoas, no nosso ambiente da casa, no nosso ambiente de trabalho, nós somos reprogramados o tempo todo e nós não percebemos isso. Então o que a gente faz num negócio, numa empresa? A gente reprograma para aquilo que a gente quer que fique bom para todo mundo. É isso a reprogramação ideal, que tenha sucesso, que todos tenham sucesso. Mas nós somos reprogramados por interesses de muitas pessoas, de muitos empresários, enfim. Por exemplo, você está escutando uma rádio, o que você está ouvindo ali? Eles estão tentando te empurrar um produto, você está sendo reprogramado, aquilo está ficando na sua mente. Ou estão dando notícia ruim, você está sendo reprogramado. Né? Ou o cara é tendencioso em política, você está sendo reprogramado, aquele cara não presta. Por quê? Porque eles falaram isso, mas o que ele fez de bom ninguém falou. Então, isso é reprogramação, nós somos reprogramados o tempo todo e nós não percebemos. Quando nós estamos caminhando na rua, tem aquele outdoor lá, compre aquilo lá. Ok, a criança vê aquilo, ela quer, porque ela foi reprogramada. Nós somos reprogramados o tempo todo. Então, como seria reprogramar para coisas boas, né? É o que a gente faz com empresas. E aí, por que a coisa funciona? Porque é isso que a gente faz. A gente empurra uma energia maior em cima daquela que já está lá, com coisas boas. E aí as coisas acontecem. Tá? Isso tudo a gente vai estar explicando lá no mês de agosto. Faz parte também desse workshop, a gente trabalhar com esse tipo de explicando como isso funciona. Vocês vão ver que tem muita informação interessante que vocês vão poder mudar a vida, o trabalho, a empresa, as terapias, de quem é terapeuta, vai mudar muita coisa a partir dessas informações que assim estão pipocando aqui e a gente não se dá conta. Tá? Vamos tornar leve isso tudo, então vamos lá. Eu tenho pessoas aí que pediram para entrar junto na live, né? Pediram para entrar, para participar. A gente não está abrindo a perguntas,
né? Não dá tempo. Não dá tempo, né? Então a gente quer passar o nosso recado, a gente quer... fica para uma próxima, né? Depois da live ou agora, depois da live, WhatsApp, se quiser, conversa, exatamente, ou quiser entrar lá no grupo VIP, tá? Lá no grupo VIP a gente vai estar dando mais dicas, certo? Diariamente vamos estar lá sendo uma contribuição, sim, tá? Para todos. Mas então, gente, assim, ó, o que nós podemos contribuir com isso? Como que eu vou sair disso se eu vou dormir com a minha cabeça cheia? Então, fica uma dica para vocês, para todo mundo, para quem quer fazer essa reconexão. E aí a criancinha também, quem tem criança, tá, pessoal? Fica essa dica também. Então, o que eu percebo? Quando a criança está em depressão, quando a criança está muito irritada, quando o adulto está muito irritado, quando o adulto está com insônia, quando o adulto está com depressão, ou quando a criança está com depressão e a criança está querendo morrer, a criança está de mal com o mundo, a criança está de mal com a escola, a criança está de mal com as professoras, a criança está de mal com ela mesma. Porque a criança desconectou do Criador, da fonte que tudo é, do universo, e está se desconectando do planeta. Preste atenção. Essa criança pode tentar um suicídio. Essa criança pode fazer uma besteira. Mãezinha e paizinho que estão me escutando. Fiquem de olhos nos seus filhotes. Fiquem de olho nas suas crianças. Existem muitos jovens cometendo suicídio. E existem crianças tentando suicídio. E isso é desconexão. Ela não está sintonizada mais ao universo, ela não está sintonizada mais com a consciência cósmica, como eu disse, o nome não importa, Deus, e ela está se desconectando do planeta. Então, fica o alerta, gente. E como que nós vamos contribuir com isso? Nós vamos todas as noites pegar nossa criança, nosso filho e nós mesmos e vamos nos deitar e vamos fazer conscientemente respirações bem profundas e fazer o teu filho fazer essa respiração profunda e peça para ele, inspira profundamente, puxa a energia do universo, puxa a energia da criação, puxa a energia da terra, do fogo, do sol, das estrelas, da lua, puxa a energia de tudo que está aqui. Inspira profundamente e faz inflar bem a barriga, faz assim um barrigão, diga para ele assim, ó, filho, ó, vamos fazer barrigão de festa de balão? Vamos encher o balão? Inspira fundo pelo narizinho e enche o balão. E expira agora, mas faz ele ficar assim com o barrigão bem grandão. Estufa, estufa, estufa o barrigão, tá? E aí solta só pra velhinha. Faz o fluxo de Faz energia. O fluxo de energia Quanto na melhor ida o fluxo, e na maior a pingala. sincronia, Entenderam, né? gente? Mas isso não é uma vez. Pelo menos 20 vezes, ok? 20 vezes Dica, né? inspirações profundas. Ok? Depois a gente dá. Tá. Antes de terminar. Então, assim, gente, inspirações profundas, bem profundas. Diga para o filho, diga para você mesma, eu vou inspirar toda a energia do universo. E eu me conecto com a fonte da energia que tudo é. Eu me conecto à minha origem, com a minha unidade. Eu inspiro profundamente toda essa energia. E quando expira, manda embora a angústia, a tristeza, a raiva, medo, inseguranças. Manda embora tudo que está oprimindo a cabeça. Pergunta para o Snar se eu não faço isso toda noite. Toda noite. Sim. Toda noite. Isso movimenta Isso o fluxo movimenta. de energia dos sistemas do corpo. Forma sincronia sistêmica que te conecta com o todo. Conecta. Isso é sincronia sistêmica. Isso é o básico É para o nosso corpo, é o tá, gente? início da Então coisa. fica a dica, é o básico para o nosso corpinho
manter a energia de conexão em época de pandemia, em época dessa coisa toda que está aí torturando a gente, tá? Então, se conectar em todos os sistemas, porque quando eu faço essa respiração profunda, eu busco a energia que existe aí para dentro de mim. Essa energia circula lá na minha coluna, vem na minha cabeça, faz um círculo do lado direito, um círculo do lado esquerdo e faz esse movimento. E isso me conecta novamente, tanto com a Terra quanto com o universo. E eu falei para vocês, depressão é se desconectar do universo e se desconectar da Terra. E tem muita criança com depressão, muito jovem com depressão, muito jovem tentando suicídio. Ai, gente, vamos mudar isso, por favor. Antes que termine o tempo, pessoal, quem quiser se conectar nesse canal ali... No canal VIP? Entra no meu Instagram, é Isnar Amaral Oficial. Tá? Lá tem o Linktree. É o Linktree. Clica ali, né? Como é que faz? Clica no Linktree, vai abrir para se inscrever no grupo VIP do sistema, né, da conexão, da sincronia sistêmica, tá? Isnar Amaral Oficial. Ou se não conseguir, que não tiver outro jeito, me manda um WhatsApp lá, é 51999560042. Manda para o WhatsApp e a gente inclui então, por autorização da pessoa, a gente inclui lá então nesse grupo. Tá? Repete o número? 51999560042. Tá? É só mandar pedindo que quer entrar no grupo e a gente inclui lá, então passa a receber essas informações sempre que a gente estiver postando lá. Então a minha intenção é ser uma contribuição para que mais pessoas vivam com facilidade, mais pessoas vivam com alegria. E eu estou aqui para ser essa contribuição e eu e o Isnar, a gente uniu as forças para passar esse conhecimento para vocês. Como eu disse, não é teoria, é prática. São 21 anos de prática, de consultório, alinhados com ele, com toda a teoria física dele, todo o estudo dele, do ambiente básico e agora por uma conexão em sincronia sistêmica do nosso corpo com o todo, com a Mãe Terra, e a nossa conexão sistêmica nos relacionamentos vai ser falado na próxima live. O que nós vimos e que nós vivenciamos, que nós podemos passar para vocês e ser uma contribuição, dando dicas, né, de um relacionamento. O que a gente fez para manter esses 40 anos de relacionamento? Problemas, soluções, brigas, filhos, família, como todo mundo, tá? Não acha que é mar de rosas, que a gente viveu feliz para sempre, não. Isso teve muito perrengue também, tá? Então, o nosso tempo aqui no Instagram está terminando, nós temos 1 minuto. No Facebook. Continua mais um pouco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, é possível, a gente responde então pelo Face ou até pelo WhatsApp, se for o caso. Aqui não dá tempo. Não tem, a gente tem que terminar. Então, gente, gratidão para quem veio, tá? No meu Instagram, no Instagram do Isnar Amaral Oficial, Denise Amaral Facilitadora, gratidão para todos vocês. Se vocês gostaram, depois vai estar lá no nosso IGTV. Esses vídeos vocês podem compartilhar, vocês podem, né, visualizar. Pessoal, a gente está sempre à disposição para tirar alguma dúvida, tá? Nosso trabalho é profissional, mas para tirar dúvida a qualquer momento, a gente, estando acordado, estando com o telefone ligado, a gente pode tirar alguma dúvida, podendo ajudar, a gente está à disposição. É assim que funciona. Eu funciono dessa forma. Não tem eu também. Tá? Não tem tempo ruim para nós. Não tem frescura, bem assim. Tá? Literalmente não tem frescura. O negócio é resolver a situação. É para isso que a gente está aí. Tá, meus queridos? Fica um abraço, um agradecimento para quem teve a paciência de nos assistir nesse horário aí. Na próxima semana a gente vai decidir se a gente vai fazer em terça ou segunda, porque algumas pessoas que queriam participar, como tem muita live, tem gente que estava comprometido já ou vai participar de outra live em terças-feiras, então a gente está pensando em fazer na segunda. Se vocês tiverem e quiserem dar alguma opinião a respeito disso, em princípio, mas a gente vai avisar, tá? A gente vai comunicar. Se puderem mandar um WhatsApp para nós, falando do que vocês acharam, comentem lá. É muito importante. Tá? É muito importante para nós, para esse trabalho, o que a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar, o que mais vocês gostariam de ouvir aqui. E assim, tá? Eu tenho certeza que quando chegar lá nesse workshop em agosto, quem estiver nos acompanhando não vai se arrepender. Por quê? Porque tem muita experiência que vai ser passada para vocês lá nesse workshop. A gente só vai dando
pinceladas sobre cada tema agora, porque é muita coisa, não dá para fazer tudo uma vez só. Quando vai chegar lá em agosto, aí sim a gente vai sintetizar tudo e vai passar soluções para alguns problemas. E até lá a gente pode ir discutindo. Esse grupo é exatamente para isso. Né? Tá dando aí 28 segundos. Agradeço. Gratidão. Tá. Beijo no coração de todos. Muita gratidão.